com Raul Mikhael Ivanov. 29 de janeiro de 2022. Bem, queridos amigos, estou extremamente contente em vê-los novamente neste dia em particular. Lembro que no mês passado eu avisei que voltaria neste dia. Para aqueles que ainda têm, diria eu, uma memória que funciona, o dia 29 de janeiro é também o dia de meu retorno em 2018, após um período que fomos obrigados a liderar no nível da Confederação Intergaláctica de Mundos Livres, que tínhamos chamado o Silêncio. Bem evidentemente que hoje é um aniversário, mas este aniversário não é apenas em relação ao silêncio, mas também do que eu disse naquela canalização extremamente longa, que durou quase 3 horas, mais de 2 horas e meia, em 29 de janeiro, creio que do ano de 2018, ou seja, já se passaram 4 anos. Hoje é um dia importante, não naturalmente em relação a isso, mesmo que seja um aniversário, mas precisamente em relação ao silêncio, porque a grande desordem e o caos deste mundo ligado à revelação da luz iluminou, se me é permitido dizê-lo, o farol da humanidade. Isto quer dizer que entre a energia dos povos da humanidade e em particular dos povos humanos ligados a histórias, isto é o que Quebec, que eu havia chamado farol da humanidade, está mostrando hoje através desta unidade redescoberta que desconsidera a noção de linguagem ou de partido político ou mesmo de região particular de Quebec. É uma forma de reunificação que está começando a surgir diante da enormidade, se me permitem dizê-lo, das revelações que vocês estão vivenciando. Há muitos anos, eu havia explicado que tudo tinha que ser revelado e que o último acontecimento destas revelações tinha que se referir, se me permitem, à predação ligada não aos humanos, que naturalmente existe com os maus rapazes e os rapazes maus, mas especialmente com a origem do confinamento, ou seja, os arcontes. Os arcontes que hoje, em algum lugar, permitem através de suas manobras e seu confinamento que eles gostariam de conduzir, eu diria, dentro da segunda dimensão, isto é, o que vocês chamam e que nós chamamos com vocês, transhumanismo e inteligência artificial, lá vocês começam a entender na Terra onde eles querem levá-los. Isto corresponde ao que foi dito no início do século XX, por um de nossos anciãos chamado Rudolf Steiner, que explicou perfeitamente que no futuro, ou seja, hoje, haveria terapias que permitiriam cortar a alimentação da alma ao nível do corpo. Não entrarei em detalhes, mas corresponde exatamente ao que foi vivido desde o início do ano 2020, ou seja, nos últimos 2 anos, e que nos permite constatar, apesar dos aspectos, como vocês sabem, talvez dramáticos ou mesmo intoleráveis, que isso faz parte do apocalipse. Mas é claro, você vai notar na superfície deste mundo, às vezes infelizmente com um pequeno atraso, o que é, diria eu, manipulado, pensado atrás da cortina do palco do teatro. E pouco a pouco, é claro, vocês estão descobrindo em todos os países deste planeta que aqueles que vocês chamam de governantes, e de forma quase uma sistemática, eu diria, fazem parte dos maus rapazes. Esse é o primeiro passo. É claro que você tem este último passo, e eu insisto nisto, é a revelação da predação pelos arcontes. E tudo o que foi escondido de você, mesmo em um nível visual, será visível e este dia é um dia extremamente importante. O farol da humanidade está aceso, é o nascimento, se podemos dizer, da sexta raça raiz, aquela que ascendeu supramental, aquela que se libertou da predação e da consciência e que vive de uma forma que o estado natural ligado ao fogo do coração, mas, claro, ao esclarecimento desta cena teatral que não é verdadeira. É claro que simpatizo com alguns de vocês que estão nesta terra e que hoje devem se encontrar em situações extremamente dolorosas em todos os níveis, não necessariamente em relação a esta terapia, em aspas, que não é uma terapia, claro que vocês a entenderam, mas através de todas as circunstâncias que são onerosas e que são colocadas sobre a vida, eu diria, mas cuja finalidade, é claro, é muito mais séria, se me permitem dizê-lo.
e que corresponde ao que Rudolf Steiner havia profetizado, mas também com o que Bernard de Montreal havia dito a respeito do nascimento, o que significa de certa forma a revelação aos olhos da humanidade do que é o supramental, do que é a verdadeira luz e do que você é na verdade. Tudo isso está sendo descoberto hoje. Quer seja através, ainda do palco do teatro, através de interações, relacionamentos, quando você vê o tipo de reunificação que está ocorrendo em alguns países em relação ao que você poderia chamar de boa vontade, pessoas e irmãos do bem que nada mais querem do que viver neste sonho em paz. Mas você sabe que o sonho é um pesadelo e que o pesadelo que você está vivendo e que, eu o confirmo hoje, amplificará de forma desproporcional durante os primeiros dias deste mês de fevereiro, não tem outro efeito senão fazer você entender que este pesadelo, ele ocorre enquanto você está dormindo, durante o sono, e enquanto você está sonhando. É a única maneira de perceber quem você é. Tudo deve ser revelado, o farol aceso, não há mais nenhum obstáculo à revelação da verdade suprema que, creio, Bernard de Montreal havia chamado de mentira cósmica e tudo o que está sendo feito neste exato momento. E não estou fazendo nenhuma previsão ou profecia, estou apenas afirmando com minhas palavras a realidade que está sendo vivida em todos os lugares, ou seja, naquilo que vocês chamam de nações, países, em famílias, em relações de casal, em relações familiares e profissionais. Em resumo, tudo o que diz respeito aos aspectos externalizados da consciência e, se preferir, as projeções no sonho comum da consciência. E vocês estão abalados e serão cada vez mais abalados não apenas pelas ações, se me permitem dizer, dos maus rapazes, mas muito mais, diria eu, pela iluminação da luz que está ocorrendo. Esta é a iluminação da luz que não vem de outro lugar ou de outra galáxia, mesmo que haja correspondências, é claro, mas acima de tudo, com esta luz que está dentro de você. A mentira e o pesadelo tornam-se tão desagradáveis, se me permitem dizer, que só podem levar a uma forma de resistência, uma forma de resiliência que permitirá a homens e mulheres de boa vontade redescobrir a humanidade, redescobrir a compaixão, redescobrir a necessidade de servir o outro, de lhes trazer um sorriso, de lhes trazer o que precisam, mas não para retribuição, mas apenas como um ato livre de reconhecimento um do outro dentro da cena do sonho, de sua relação e de sua ressonância do coração. Vocês verão muitos irmãos e irmãs, em Quebec, mas também em outros lugares, dentro de 8 a 10 dias, no continente europeu, mas também em outros continentes, esta cadeia do amor, esta cadeia da unidade, que é a própria iluminação das últimas zonas de sombra que estão tanto em cada um de vocês encarnados nesta terra, mas também as zonas de sombra daqueles que queriam esconder a verdade de vocês, de qualquer maneira. Naturalmente, isto não corresponderá a algo alegre e pacífico no exterior. E vocês entenderão, para aqueles que ainda não o viveram, que quanto mais estiver nesta fraternidade, neste tipo de conexão e ressonância espontânea de coração a coração que está nascendo em Quebec e no Canadá e também muito em breve, digo-lhes, nos outros continentes, mais estará precisamente no processo de iluminar o pesadelo. E este pesadelo vai se revelar em sua dimensão cósmica, mas também em sua dimensão interior, ou seja, o acesso ao real, o acesso ao estado natural, o acesso à ágape, vai ser feito sem que você o queira, de irmão para irmão, de irmã para irmã, neste serviço ao outro que foi instalado de forma espontânea pelo conjunto de um povo que se insurge contra a opressão e contra a mentira. É claro, não pense que o resultado será algo pacífico que lhe permitirá voltar ao sonho. E tenho advertido por muitos, muitos anos que o caos lá fora, no palco do teatro, iria aumentar. Mas eu também lhe disse que se você aceitar este caos, não porque não possa fazer nada, mas porque você o ilumina por sua solidariedade, por sua ressonância entre irmãos e irmãs, nos países, de um continente para outro, do que você poderia chamar em outra época, durante a guerra, os resistentes.
Aqueles que abriram os olhos e que veem a mentira planetária, mas que não têm ideia do que é a mentira cósmica sobre a qual ela está acoplada. Isto é o que será revelado pela iluminação do farol da humanidade, pelo tipo de sinergia e amplitude do amor que será feito um com o outro, se você quiser. E tudo isso está se rompendo e vai se romper muito, muito rapidamente. Com isto quero dizer que as circunstâncias da cena teatral se tornarão cada vez mais difíceis de se viver. E é nesta dificuldade que você só poderá se voltar para esta humanidade que você é, para esta conexão, para esta ressonância de coração a coração que não precisa ser chamada de ágape. Mas basta ouvir e você encontrará cada vez mais testemunhos, irmãos e irmãs que estão realmente comovidos no nível do coração pelo que está acontecendo. E esta é a emoção, que é a última emoção, eu diria, que leva ao coração, que não é o coração, mas que leva ao coração, a compaixão, o serviço, a empatia, o carisma, que pertence a esta cena teatral, mas que o liga à realidade de seu fogo do sagrado coração. E todos vocês o viverão, cada um em seu próprio ritmo. É claro que, por enquanto, não de forma sincrônica no nível dos países, mas esta ignição, se me permitem, dos diferentes faróis, dos diferentes povos, mas também das diferentes histórias, vai acontecer em um tempo muito curto durante, diria eu, de 8 a 10 dias. Naturalmente, não necessariamente sinaliza os 3 dias, ou Nibiru, ou as trombetas. Mas isso vai sinalizar perturbações. Essas perturbações elementares dizem respeito aos elementos no nível climático, no nível telúrico, no nível cósmico, mas também seu próprio mental, ou o que resta dele, ou seja, que haverá perturbações, que já começaram, é claro, mas você testemunhará, viverá, ou ouvirá sobre eventos que estão fora de qualquer proporção com o que a Terra tem vivido até agora. Além do drama, nós o acompanharemos, pedimos a você que se volte cada vez mais para a aceitação, para o instante presente e para a realidade do que está sendo vivido dentro de você. É claro que todos vocês passaram, com mais ou menos náuseas, mais ou menos repugnância, tudo que foi revelado por muitos anos e que hoje está atingindo seu clímax, repito, pelo farol da humanidade e pelo farol da iluminação que está vindo para descarregar tudo que foi camuflado, trancado e que os enganou. Isto diz respeito à sua vida pessoal, suas relações em todos os setores de sua vida, mas afetará cada vez mais pessoas, países, coletivamente. Estes são de fato os tremores e o início do que eu chamei de grande caos. Portanto, é claro, neste grande caos que é um choque da humanidade, não há um evento, mas é uma sucessão de eventos que de alguma forma se sobreporão uns aos outros. E é nestas circunstâncias que você descobrirá, para aqueles que ainda estão dormindo no pesadelo, ou que não sabem que a consciência é um sonho e uma doença, e compreenderá, vivendo este amor indizível, que nomeamos ágape mesmo em irmãos e irmãs que nunca se interessaram por energia, a espiritualidade ou mesmo pelo significado da vida. E é isto que cria a iluminação, e é isto que cria de alguma forma a abordagem do fenômeno ômega que se une ao alfa, tanto no nível cósmico, como no nível de seu próprio coração e de sua própria consciência. Tudo isso está destinado a acontecer. Lembro-lhes que no choque da humanidade há várias etapas. A etapa mais importante que correspondeu, se me permitem dizer, a toda a humanidade foi a negação. Negação, porque quando você está em negação você procura viver sua vida ou viver sua espiritualidade sem lidar com a sociedade. É claro que, com uma maior propensão para fazer meditações, há alguns de vocês que têm ouvido o que venho dizendo há mais de 10 anos, outros que estão se voltando para as energias, para os cristais, para coisas mais sutis do que a ordenação comum da vida. Mas lembre-se de que a negação não é tão ruim assim. As coisas vão ficar cada vez piores, uma vez que você entra, eu diria, na segunda etapa que, como você sabe, foi perfeitamente explicada por Sri Aurobindo, é a raiva.
E você está testemunhando um fenômeno de raiva, mas não é uma raiva vermelha, não é uma raiva sangrenta, não é uma raiva que explode assim de uma só vez. É uma raiva que está aumentando progressivamente através de uma espécie de ficar farto, se me permitem dizer, em todos os níveis de suas vidas, em relação ao que vem acontecendo nos últimos 2 anos. Portanto, é este estar farto coletivo que, por sua vez e através da iluminação que está ocorrendo, desencadeará reações de raiva. Não se preocupem com isso, vocês que estão em paz, vocês que estão no estado natural e ágape, e vocês que talvez tenham mais tempo do que outros para estar neste silêncio, para estar neste acolhimento, como já explicamos há muitos anos. Quanto mais você viver, mais você ajudará, amará e servirá a todos os irmãos do planeta, onde quer que eles estejam localizados neste planeta. Você sabe que eu também disse durante anos, medo ou amor. Nos últimos 2 anos, o que predomina é o medo. A egrégora do medo é a mais poderosa egrégora, que pode ser usada pelos maus rapazes e pelos predadores cósmicos. É claro, porque o medo os alimenta e o medo não é o oposto do amor, mas ele faz um escudo ao amor. Depois, 1 ano depois, creio, disse Bidin, sofrimento ou amor, e o que vai acontecer através da raiva coletiva é também uma forma, diria eu, de sofrimento interior. Mas este sofrimento interior também não levará a uma negociação, que é a terceira etapa descrita por Sri Aurobindo exatamente 11 ou 10 anos atrás, mas sim a uma espécie de aceitação, porque benevolência, serviço aos outros, sentimentos de empatia, carisma e ressonância no nível do peito que o fazem sentir-se quente por dentro, é algo que leva a ágape. E você nem precisa falar ágape. Você precisa falar a linguagem do silêncio, porque se você encontrar momentos de silêncio, você estará, é claro, mais disponível para o instante presente, mais disponível para o que está dentro e não virando seu olhar para fora, algo que os maus rapazes, mas também os predadores cósmicos, estão tentando fazer de todas as maneiras possíveis, é claro, para evitar que você chegue a quem você é e lembre-se de quem você é. Mas você não pode deixar de lembrar, qualquer que seja seu ponto de vista, ainda hoje em relação ao que é a consciência, em relação ao que são as dimensões, em relação ao que foi chamado de ascensão nos mundos da 5ª dimensão ou mais além. Tudo isso hoje, mesmo que você ainda acredite nisso, mesmo que você veja, pelos mais avançados entre vocês, visões da nova Terra, visões que correspondem à luz autêntica, você entenderá que mesmo essas visões não são nada e não representam nada. Você não precisa mais de projeção. E exatamente o que está acontecendo na Terra, e lembro não só a nível individual ou coletivo, não só a nível dos países, mas também a nível da atividade dos elementos do planeta, em todos os lugares, o que você chama de eventos climáticos e geofísicos estão assumindo uma forma que ninguém poderá ignorar neste intervalo que vai, eu diria, aproximadamente até 10 de fevereiro. Muitas coisas vão mudar em você durante este período. Lembro-lhes que mesmo em relação ao que está acontecendo dentro de vocês, é claro, amar e servir, para dar de seu tempo e de seu coração a esta cadeia humana que está despertando em todos os lugares no nível do que poderia ser chamado, é claro, a priori, de boa vontade. Mas é acima de tudo uma incrível egrégora do amor que está nascendo. E esta egrégora de amor, mesmo que não possa ser expressa em palavras por uns e outros pelos diversos países onde está acontecendo, é o que os levará a se reconhecerem a si mesmos. Isto é o que o levará a encontrar-se a si mesmo. Isso é o que vai levá-lo literalmente para dentro. E nesse ponto você pode dizer a si mesmo, eu me lembro. Lembro-me de quem eu sou. Lembro que eu não sou uma forma. Lembro-me de que não sou uma consciência. Lembro que tudo isso, toda a criação, é um sonho. Isso não é um conceito. É algo que muitos de vocês vão viver neste planeta.
Mas quando eu digo, extremamente muitos, é preciso lembrar que muitos dos irmãos e irmãs que chamamos de humanos são apenas, o que eu chamava na época, portais orgânicos. Ou seja, estruturas biológicas que não têm história para resolver, nem karma, nem história da alma, nem mesmo história da consciência. É uma consciência automática que funciona por mimetismo. Portanto, quando digo que haverá muitos irmãos e irmãs que acordarão, que serão abalados durante este período de 10 dias, não estou falando dos portais orgânicos, que não se sentirão concernidos por este amor e por esta egrégora de amor, que é a egrégora que põe um fim à egrégora do medo, mas também a egrégora do sofrimento. Portanto, sempre e como sempre não julgue, mesmo em sua própria família. Nem todos podem viver este estado de amor, por um lado porque há mais de 50% de portais orgânicos nesta Terra e, além disso, eu diria que há predadores cósmicos que não estão encarnados, mas que estão camuflados nesta Terra. E você os verá aparecerem em suas telas, na rua, à medida que a raiva aumenta, mas não é essa raiva escura que quebra tudo. É uma raiva de clareza interior. É uma raiva que poderia ser descrita como fria. Ela não é explosiva, mas leva à explosão da mentira da matriz em todos os setores. Como a escravidão não se trata apenas de confinamento para uma forma, não se trata apenas do isolamento da alma comparada ao espírito ou comparada do corpo, como está sendo feito pelas terapias atuais. E é algo que irá literalmente absorver e reabsorver a egrégora do medo, a egrégora do sofrimento e também a egrégora da predação. Não apenas como foi há alguns anos nas linhas terrestres de predação, particularmente como a predação exercida pela anomalia primária do cinturão Van Allen. Mas, é uma predação que afeta diretamente até mesmo a estrutura orgânica deste corpo. Acredito que Cabeça de Caboche/Arba tinha falado em 2018 sobre esta anomalia primária. Na verdade, ele havia resolvido o problema, mas havia explicado o que estava acontecendo no corpo. A energia da alma, em vez de ser enviada ao espírito para resolução, estava voltando para o corpo. Esta é a lei da ação/reação, a lei do karma, que é uma lei arcôntica. Desde o início de minhas intervenções e de outros anciãos, sempre lhes dissemos que existem duas leis dentro da manifestação, dentro dos universos e dentro das dimensões, a lei de ação/reação e a lei da graça. O que eu posso dizer é que através do que você vai viver e do que já está vivendo, você está passando da lei de ação/reação para a lei da graça. Naturalmente, isto nem sempre acontecerá com facilidade. Há momentos em que haverá reajustes biológicos dentro de você. Além disso, todos vocês notam, como em certos períodos que aconteceram antes, por cerca de 15 anos, momentos em que sentem sintomas mais ou menos comuns. Por exemplo, hoje o coração está se tornando mais emotivo. Você tem muitos irmãos e irmãs que choraram simbolicamente ou realmente por suas ilusões perdidas, pelo sofrimento que foi suportado, pelas mentiras que foram contadas dentro da espiritualidade, dentro da consciência e talvez também dentro de sua vida pessoal. Mas você vai entender que tudo isso é, em última análise, apenas para lembrá-lo de quem você é e nada mais. Nesse ponto, não há mais nada a fazer, não há mais nada a ser, e todos os eventos anunciados nas cronologias de Anael, há mais de 10 anos, ou naquelas que foram modificadas, desde que eu lhes disse que após a atribuição vibral de 2017 e após a eliminação da anomalia primária, vocês encontrariam certos elementos da verdade. Isso está acontecendo agora em nível coletivo. E não estou escondendo de você, é claro, que além das atividades elementares, além da dissolução da matriz social e em níveis que talvez lhe coloquem problemas, seja no nível financeiro, seja no nível da simples alimentação, seja no nível da escassez, das diferentes coisas que estão acontecendo agora, tudo isso lhe permitirá encontrar a si mesmo.
Então não faz sentido, é claro, para aqueles que tenderiam a querer ir à guerra, a se rebelar ou a querer estocar isto ou aquilo, mas é muito mais importante ver que existe um mecanismo que os leva ao acolhimento, à aceitação e a atravessar esta cena de teatro moribunda, se me permitem dizer, que está se dissolvendo em algum lugar diante de seus olhos. Hoje você não precisa de esperança, nem precisa de desesperança. Você não precisa de julgamento, mas o que nós chamamos com você de ressonâncias ágape espacial interdimensional, esta relação particular no coração do coração, no tempo zero, através do duplo tório, é exatamente o que está acontecendo, desta vez em nível coletivo. E isto é o que tem acontecido na iluminação do farol da humanidade. Então, é claro, no que está acontecendo agora, em todos esses seres que dependem de mecanismos de transporte muito particulares. O que é transporte? Não se trata apenas de ferrovias, caminhões, aviões. Transporte é o que conecta, transporte é Mercúrio, é o mensageiro dos deuses. É Mercúrio que vem dar a boa nova e, portanto, você viverá cada vez mais pronunciados os estados ágape e você observará isso em cada vez mais irmãos e irmãs que nem sabem o que é, mas que simplesmente se comoverão com lágrimas fluindo e imediatamente a sensação de lembrar. Não é uma questão de lembrar as próprias historias que federaram e criaram os povos. Isso ainda pertence ao tempo, mas você descobrirá em números cada vez maiores o que é simplicidade, o que é espontaneidade, o que é o instante presente, o que é colocar o outro diante de si mesmo no sentido do serviço, no sentido da ajuda, no sentido da compaixão, que é simplesmente nós mesmos, que nada tem a ver com ágape. Insistimos há muitos anos na diferença entre o amor incondicional ou a coroa ascensional do coração no nível vibratório, e as diferenças que poderiam existir entre este amor que ainda não era chamado de ágape. Lembro-lhes que, em certo momento, vocês estavam vivendo o que foi chamado de teofanias, que eram ressonâncias com a luz, ressonâncias com vocês mesmos. Depois houve as ressonâncias espaciais interdimensionais ágape, mas agora isso acontece espontaneamente. Você vê esta necessidade de verdade, esta necessidade de se unir. Não estou nem mesmo falando em federações, através de visões comuns de que o que está acontecendo nesta Terra não é absolutamente normal, portanto, é um pesadelo, mas o leva a este despertar coletivo, se me permitem dizer. Em qualquer caso, fará lembrar. Assim que isto for realizado em 2 ou 3 continentes, por certos países e certos povos, nesse momento você verá, é claro, que a besta não está morta, você verá, é claro, que este animal ferido, que são os predadores, tentará levá-lo ainda mais para a raiva, ainda mais para a privação, eu avisei ainda mais para o conflito, mas será tarde demais. Porque quando você descobre o amor sem mesmo nomeá-lo amor, sem mesmo nomeá-lo ágape, simplesmente porque eu estava dizendo esta humanidade e este senso de serviço aos outros, porque eles são como você, mesmo que lhe pareçam tão diferentes, então naquele momento não há mais nenhuma possibilidade de abrandar ou parar a totalidade dos eventos que foram anunciados e estabelecidos por Anael há mais de 10 anos, e eu diria até mesmo que tudo vai entrar em colisão. Por isso, vocês poderiam, para me ouvir hoje, ter uma grande ansiedade, mas não é tudo. Porque quanto mais você constatar, mesmo no país onde você está, que estas correntes, não sei como chamá-las, não são correntes de solidariedade, não são objetivos comuns, é simplesmente a dimensão humana do coração que é revelada. Não há mais ninguém que ganhe mais ou menos, não há ninguém que seja jovem e não há ninguém que seja mais velho, não há ninguém que tenha esse interesse e outros que tenham outro interesse. Existe um interesse comum e coletivo que é o de iluminar a mentira. E o que você está fazendo coletivamente com esta mensagem, este mensageiro dos deuses, Mercúrio se você quiser, que traz a boa nova, nós somos humanos, estamos vivos e somos acima de tudo este ser de relação dentro da manifestação chamada o sonho.
Não há mais ninguém que ganhe mais ou menos, não há ninguém que seja jovem e não há ninguém que seja mais velho, não há ninguém que tenha esse interesse e outros que tenham outro interesse. Existe um interesse comum e coletivo que é o de iluminar a mentira. E o que você está fazendo coletivamente com esta mensagem, este mensageiro dos deuses, Mercúrio se você quiser, que traz a boa nova, nós somos humanos, estamos vivos e somos acima de tudo este ser de relação dentro da manifestação chamada o sonho. A história de todas as dimensões e de toda a criação é registrada no primeiro instante do primeiro sonho até a primeira aparição de uma forma. E é esta lembrança que está sendo reinvestida e revelada em você, não importa o que você pense sobre ela. É muito mais do que noções de espiritualidade, é muito mais do que noções de vibrações ou dimensões, é o retorno ao tempo zero coletivo. Tínhamos preparado você longamente para isto através dos aspectos vibracionais no início das núpcias celestes, através dos ensinamentos dos anciãos e, muito depois do fim de outras dimensões, com as tarefas vibracionais, com certas práticas que lhe foram dadas, por exemplo por Li Shen, o mestre, NT. Mestre chinês que trouxe a dança do silêncio, que falou muito poucas vezes entre vocês e você sabe que, claro, sempre lhe dissemos que ninguém poderia saber a data até o momento em que esta data teria chegado. Mas esta data chegou, você está vivendo-a. Não é um dia, não é um evento, é um conjunto de eventos que aguardava o despertar do farol da humanidade porque é muito importante na história. Não está relacionado apenas ao que você poderia chamar de povo de Quebec, mas é muito mais do que isso. Também está ligado às estruturas geográficas e históricas localizadas em Quebec que antecedem este quinto sonho, que antecedem a destruição da Atlântida, e tudo isso, se você quiser, encerra a história. Tudo isso lhe dá o próprio sentido da história, não para dissecá-la, não para escrevê-la, mas para vivê-la agora mesmo. E para você aceitar que existe esta humanidade que se despertou através do amor e que este amor, mesmo que ainda não possa ser chamado incondicional ou ágape, é um amor totalmente desinteressado, um amor totalmente, eu diria, quase filosófico que é chamado, creio, pelos gregos de amor pilai. Isto é, o amor conceitual. A realidade deste amor conceitual é, naturalmente, traduzido em nível coletivo pelo que se vê hoje em dia em todos os lugares deste planeta. Quer seja a revelação, como você sabe, dos horrores com as crianças, quer seja a revelação dos horrores das chamadas sociedades secretas, ocultas e luciferianas ou arimanianas, é mais ou menos a mesma coisa, elas simplesmente querem dominar. Tudo isso está se despedaçando, mesmo que você ainda não tenha vivido. Eu lhe asseguro que é algo que está acontecendo com cada vez mais pessoas. Não estou falando de alguns milhões de seres humanos, irmãos e irmãs. Estou falando de dezenas e centenas de milhões de irmãos e irmãs que, através do cenário catastrófico, se me permitem, desta vontade de levá-los para a segunda dimensão, ou seja, a inteligência artificial e o transhumanismo, estão sendo revelados. É um mundo frio, já nem sequer é um mundo de forma, mas é um mundo do plano, quer dizer, que há apenas duas dimensões, não há mais emoções, não há mais forma fixa, mas há um confinamento direto no nível, não mais de forma, mas da consciência, nos circuitos eletrônicos. Steiner, se você estiver interessado, descreveu e antecipou isto perfeitamente há mais de um século. Portanto, você não precisa se preocupar com nada. Lembre-se, alguns minutos atrás eu falei sobre escassez, mas mesmo escassez, escute, é muito simples. Vamos imaginar uma escassez de alimentos. É claro que o que vai acontecer, você vai procurar por alimentos. Mas aqueles que estão calmos, aqueles que já estão neste acolhimento, você sabe, você o vive, você quase não tem mais necessidade de comer neste momento e é normal, e assim a humanidade se encontrará em jejum e este jejum, claro, clareará as ideias e clareará a consciência.
Lembro-lhes que a finalidade, se podemos falar da finalidade de algo que nunca começou e nunca terminará, mas é falsa, só o que não passa, só o que não nasce, só o que não morre, é real e isso é o que vocês são. Isto é, o que quer que você pense hoje em relação a seus relacionamentos, mesmo os mais carnais ou mesmo os mais filiais, se me permitem, o amor de uma criança, o amor de sua alma gêmea, de sua chama gêmea, parecerá tão pouco importante em relação ao que você está vivendo dentro. E não lhe faltará nada independentemente da escassez. E isso é durante este período, dependendo de quanto tempo vai durar, porque ninguém sabe. Vai durar de 10 de fevereiro a alguns dias ou vai durar o ano inteiro de 2022? Ninguém sabe ainda. O único juiz é a inteligência da luz, e a inteligência da luz não julga nada, simplesmente segue as linhas de evidência do Apocalipse, e neste ponto podemos dizer que a partir de hoje você está no fim dos tempos e, em particular, no fim do tempo. E não se preocupe, tudo que você chama de elo que mencionei na frase anterior, alma gêmea, chama gêmea, criança, netos, trabalho, profissão, casa, tudo que você pode chamar de posse ou tudo que você pode chamar de amor com uma definição completamente legítima em sua cabeça, não é absolutamente nada comparado ao que você vai descobrir. Não se inquiete com nada, continue a acolher, continue, para aqueles que querem agir, amar e servir através da iluminação da luz, não para lutar, mas para iluminar cada vez mais o que é falso. E se você é assim neste silêncio, nesta tranquilidade, que você observa a cena teatral ou a cena do pesadelo, é claro que você se torna cada vez mais o observador de si mesmo, você se torna cada vez mais a testemunha do que acontece nesta terra, mas você se encontra e se lembra. Este mecanismo é imparável, seja o que for que você pense dele hoje. Portanto, é claro que isso pode ser a qualquer momento, e não depende de vocês, não importa quanto esforço façam, o que é bastante justificado para alguns de vocês, por exemplo, sobre o que está acontecendo no Canadá no momento, ou até mesmo eu diria na Europa com federações e pessoas que viram claramente. E não estou falando aqui de clareza espiritual, estou realmente falando de clareza sobre este palco de teatro e sobre, como você diz em francês, as infindáveis trapaças e cada vez mais ultrajantes que são iluminadas por sua própria luz e que forçam os fantoches, os maus rapazes, os arcontes a se revelarem como eles são. Mas sem qualquer julgamento, porque eles também independentemente de portais orgânicos, e eu lembro que os reptilianos estão escondidos se posso dizer assim, eles dominam a noção de forma, eles podem se esconder em forma humana, e você realmente verá. Não se surpreenda se uma manhã você se levantar e perceber que seu companheiro ou sua companheira é um réptil, você não arrisca nada, mas verá. Você vai ver claramente e você sabe muito bem, estou tomando o exemplo do casal, mas também pode ser o exemplo em uma família, que em qualquer casal sempre existe quer você goste ou não, é uma regra da natureza neste mundo, o que é chamado de dominante e dominado. Mesmo quando se fala em equilíbrio, não se trata de um equilíbrio a nível da energia, pois a energia é sempre aquela que domina a outra sem o seu conhecimento de livre e espontânea vontade. Faz parte de qualquer relacionamento normal, seja com um chefe, com um filho, com um irmão ou como uma irmã, ou com um marido ou como uma esposa. Então não se assuste com tudo isso. Tudo que vai, na medida em que, eu diria, você vai viver um choque pessoal, ou coletivo. Agora como eu disse, quanto mais assustador parecer para você no início ou terrível, logo atrás, haverá o fato de que você se lembra. Só precisamos da sua tranquilidade. Nós só precisamos de sua aceitação incondicional de tudo o que está aí, porque é assim que você ilumina, porque é assim que você realmente dissolve o véu final da mentira cósmica, bem aqui nesta terra.
E é claro que digo aqui mesmo nesta Terra, aqui neste sistema solar, mas também em todos os mundos, toda a criação, todos os universos e todos os multiversos. A Terra, tivemos a oportunidade de dizê-lo, e os cetáceos também, em particular Paame, você está aqui no lugar do primeiro sonho, mas também do último sonho. É por isso que Bernardo de Montreal, que, relembro, em sua psicologia evolutiva, permaneceu marcado por essa noção de tempo, já que para ele existia, do seu ponto de vista também no nível do supramental, ainda formas de uma nova raça raiz, mas a resolução da sexta raça raiz, que tem sido chamada em alguns escritos de a raça azul, aqueles que viveram o supramental, põe fim até mesmo à noção de primeira raça e, portanto, à própria noção de a ilusão da criação. É o retorno à beatitude, como dizemos e como dizem os que a vivem agora. Sempre esteve aí, nós apenas esquecemos, colocamos de lado e não tivemos a chance de lembrar. Era preciso construir, repito o que já vos disse muitas vezes, era preciso construir um cenário, era preciso construir uma história que por si mesma acabasse com a história, ou seja, substituísse a história sem fim, se posso dizer, no final da história, porque a história, em seu sentido ainda mais elevado em relação, eu diria, às mães genéticas e à primeira criação e ao primeiro sonho, não é uma mentira, pois tudo aconteceu ao mesmo tempo. E assim esta dimensão do tempo linear, relacionada ao surgimento da sexta raça raiz, não é um desenvolvimento de uma evolução, qualquer que seja, psicológica ou de consciência, mas um retorno à origem. Alfa junta-se a ômega e doravante ômega junta-se a alfa, isto é, a sexta raça raiz que muitos, eu diria, ocultistas do século XX e XIX descreveram, mas como estavam sujeitos ao tempo, eles pensaram que talvez o tempo persistiria, mas isso não é verdade. Você sabe muito bem que quando você vive HP, não há mais espaço para o tempo. A necessidade de tempo em sua vida, no desenrolar do cotidiano, é claro, mas o que você não precisa de tempo. Assim, o tempo é uma ilusão, assim como o espaço, a forma e os mundos em todas as dimensões. Você é pura felicidade absoluta. Acredito que entre as estrelas, Ananda Mohi insistiu amplamente nessa noção por sua experiência durante sua vida, mas também nas canalizações que você teve dela muitos anos atrás, ela insistiu que a solução era essa beatitude. Como diria Bidi, a única diferença entre você e eu é que eu sei que sou Deus, a fonte, e você ainda não sabe. Você verá até que ponto o que Mali disse, o que ela falou com você mesmo durante a reversão da alma durante os anos de 2010 e 2011, ela realmente falou da reversão da alma, voltada para a matéria e voltada para o espírito. Tudo isso já pressupunha tanto a anomalia primária, sua dissolução, mas também a revelação da mentira cósmica, ou seja, que o círculo está completo. A história sem fim é enfim o fim da história e o fim do tempo e do espaço. Esta beatitude, lembre-se, você não tem que procurá-la. Você simplesmente tem que viver sua vida humana da forma mais sincera possível no instante presente. Não se preocupe com seus problemas psicológicos, não se preocupe com suas deficiências de agora em diante, não se preocupe com nenhuma progressão espiritual ou vibracional, apenas se preocupe em estar aqui e agora. Como disse o arcanjo Anael antes mesmo das núpcias celestes, Iketnuk, aqui e agora, porque aqui e agora neste corpo, nesta história, nesta família, neste trabalho, neste país, nesta região, nesta cidade onde você está, que você escreveu para acordar. Então não há nada para mudar, apenas a aceitar o que é. E se algo tiver que mudar, não virá de uma decisão ou vontade pessoal, mas diretamente de uma aceitação. Quanto mais você resiste à verdade, mesmo que não a conheça, quanto mais você se opõe, mesmo sem estar ciente disso, mais sofrimento há.
Quanto mais você se coloca no instante presente, na lucidez do observador e da testemunha, especialmente a partir de hoje, mais você tem a possibilidade de se encontrar, ou seja, de dizer eu me lembro. E a partir do momento em que você se lembrar, é claro que você não entrará em uma caverna, você não se tornará um eremita, você ficará exatamente no mesmo lugar, aqui e agora, mas você está disponível e está verdadeiramente aberto à verdade. Não há uma vibração ou há uma abertura do chakra, tudo isso está ultrapassado, mas há uma abertura última da consciência que aceita, se assim posso dizer, parar todos os mecanismos projetivos, não pedir nada, mas estar disponível. E todos vocês têm constatado por aqueles que já estão vivendo, mas todos também constatarão por aqueles que ainda não vivem, nos próximos dias, sejam quais forem, repito, as circunstâncias. Então é claro que podemos falar sobre penúria, podemos falar sobre guerras em todo lugar, pode mesmo haver guerra, o que importa quando você se lembra de quem você é? Você não está fugindo, mas será ainda mais eficaz se eu puder dizer em que circunstâncias o seu próprio sonho implicará para você. Ajudar o próximo, abraçar o inimigo, reconciliar-se de forma totalmente transparente com um filho, com um marido ou uma esposa, com um irmão ou uma irmã, não por palavras, não por justificativas, como eu disse no início, por esse reconhecimento de sua humanidade que é sinal de sua verdadeira humildade, lágrimas nos olhos, coração comovido que pode vibrar, você pode sentir o fogo do coração, seja o que for. Mas você sabe, como sempre foi dito por cabeça de Kaboshi e por Aba ao mesmo tempo, quando você vive, você sabe que está vivendo, ou seja, você se lembrou. Você não pode mais se envolver em nenhuma história que seja, mesmo que haja sofrimento, verá que não o viverá da mesma maneira. E então, se você tiver que morrer por um motivo ou outro, o que ainda preocupa muitos irmãos e irmãs, com os eventos que são desencadeados, você aceitará. E lembro que nos ensinamentos orientais sempre foi dito que a maneira como você morre condiciona a sua vida futura. Mas não há vida futura, e se você morrer em paz, quaisquer que sejam os sofrimentos, você se banhará mesmo antes de seu último suspiro, se assim posso dizer, na beatitude eterna. Então, quanto mais vocês se lembram, quanto mais vocês se encontram, quanto mais vocês ressoam vibracionalmente juntos, se comunicam vibracionalmente juntos, não em palavras, mais isso se tornará fácil. Portanto, não quero sobrecarregar minha apresentação e mantê-los por muito tempo. Claro, terei a oportunidade, penso, de voltar neste período, se no entanto os chamados meios tecnológicos permitirem, de voltar e me expressar entre vocês entre 2 e 4 semanas, dependendo do curso deste fim de história. Eu queria especialmente chamar sua atenção para a história em si em relação ao que eu disse talvez em Quebec 3 anos atrás, aproximadamente, e o que outros oradores, estrelas, anciões e até arcanjos foram capazes de contar a vocês ao longo desses anos. Além disso, sei que há muitos entre vocês que ainda estão interessados em ler, em reler o que lhes demos, e você vê que hoje há uma iluminação nova sobre o que foi dito há 10 anos, 15 anos atrás, ou mesmo por Bedi quando ele era vivo, está acontecendo hoje. É muito real, é este mundo que é irreal, é o sofrimento que é irreal, é a predação que é irreal, é a totalidade do sonho que é irreal. Este sonho de consciência que é uma doença, mas você está lá, e você se lembra, e não pode mais ser afetado. Por outro lado, você estará cada vez mais disponível. Claro que os acontecimentos, e mencionei a descrição dos acontecimentos ordenada por Anael quando ele a apresentou a vocês, sobre a qual não houve mais qualquer ordem depois, simplesmente porque o conjunto de eventos que descrevemos há anos ocorre em acelerado, simultaneamente e interferindo uns nos outros. Esta é a boa nova que eu queria compartilhar com vocês hoje.
Não se deixe enganar por certas revelações pessoais e íntimas, mas também nas suas famílias, em vocês mesmos. Não é algo que está aí para fazer você reagir ou fazer você sofrer, é algo que está aí simplesmente para permitir que você se lembre. Você não pode mais buscar, como disse Bidin, você é o que você busca, aqui e agora, e que nunca, totalmente disponíveis, não mais escravizados por crenças, não mais escravizados por hábitos, não mais escravizados pela sociedade matricial, não mais escravizados por uma família, marido, esposa ou filho. Mas em liberdade. E é assim que está acontecendo. Permitam-me, queridos amigos, que me interrompa aqui. Ainda tinha 2 ou 3 coisinhas a dizer, mas vamos deixá-las em espera para que esse cenário incrível possa se desenrolar diante de seus olhos, que sempre foi escrito, mas que ficou escondido até o momento oportuno. Não julgue nada, absorva tudo, fique quieto, faça o que deve ser feito se a luz lhe pedir, em qualquer nível. Mas se você tiver a sorte de que a luz não lhe peça nada, então aproveite para ficar tranquilo, porque é assim que você vai implantar o que eu chamei de egrégora, mas não é mais uma egrégora, esse amor indizível do tempo zero, esse amor ágape. Esta é a boa nova e este é também o choque da humanidade que se desenrolará durante este mês de fevereiro. Ainda mais uma vez, mesmo hoje, ninguém sabe a data do evento crítico. Mas o evento que você o vive, isso é certo. E você vai duvidar cada vez menos, mesmo aqueles que nunca me ouviram, mesmo aqueles que nunca se interessaram pela espiritualidade, que estão interessados apenas em sua vida, neste mundo, em sua família, em sua profissão que era o objetivo lógico de encarnação neste mundo. Então esteja presente, isso é o que eu tinha a dizer a você, aceite e você verá como se sentirá verdadeiramente livre. Qualquer que seja a pressão, se posso dizer de fora, a pressão dos elementos, de seu próprio marido, de sua própria esposa, de sua própria família. Não há nada de mais importante do que o momento em que você se lembra de quem você é, além da forma. E aqueles que o vivem há algum tempo, sejam quais forem os altos e baixos, se posso dizer, os altos e baixos ligados às vicissitudes, como você diz, acredito em francês, deste mundo, mas nada mais. Quanto mais o caos crescer, mais você estará em paz. E quanto mais estiver na lembrança de quem você verdadeiramente se lembrará de que a origem da consciência, a origem da forma, a origem dos mundos, a própria origem da luz. Você é a felicidade infinita de Chantilly-Laia. Ma fez inúmeras intervenções sobre sua vivência na época, mas também sobre o que você iria viver. Cristo também, o Espírito do Sol, me desculpe, acredito que seja o próprio impessoal e o Espírito do Sol em 2016 ou 2017 que anunciaram tudo isso para você. Faltou, eu diria, o fator temporal e o fator espacial, não o espacial, o fator no espaço, não estou falando do espacial lá em cima. O fator tempo chegou. Foram os próprios fantoches, através de seu plano de escravizar toda a humanidade, que desencadearam isso. E então hoje a reação da mensagem foi recebida, não tem mais saída, não tem volta. De toda a maneira, eu os relembro que, através do que foi feito com a humanidade aqui na Terra, em curtíssimo prazo, garanto a você, os eventos climáticos e cósmicos estarão aí conforme programado, através do que foi feito a você nesses 2 anos, não teria deixado muitas pessoas sobre esta Terra no sonho. Não posso dizer mais, mas estou apenas dizendo que foi a ignição do choque coletivo da humanidade. Essa ignição levou 2 anos, pois levou 2 anos entre a destruição da anomalia primária por Abba e o início do plano dos fantoches. Seu famoso plano de redução, como dizem, da população. De qualquer forma, não culpe ninguém. Se você tem um ente querido que sucumbe a essas terapias, é porque ele o escreveu assim e que no final eu te lembro que não restará ninguém, nem nesta terra nem em qualquer dimensão. Só haverá a felicidade eterna, que você sempre foi, e que sempre esteve aí.
Só o que não passa é verdade. Com estas últimas palavras de encorajamento e amor, permita-me dar-lhe todas as minhas bênçãos, todo o meu amor. Estamos com você e muitos de vocês nos veem cada vez mais frequentemente, em seus céus, aqui mais perto da Terra. Não é uma ilusão, é real, mas mesmo isso não importa. Estamos aqui para experimentar esta efusão de amor, já lhes dissemos. O conjunto da criação, o conjunto dos mundos, o conjunto das dimensões tem um encontro. Você terminou o tempo, faltava acabar com o espaço e a história. Isso foi feito pelo farol da humanidade por razões históricas e por razões onde Bernard de Montreal havia falado do surgimento da sexta raça raiz em Quebec, mas o surgimento da sexta raça raiz não tem nada a ver com qualquer psicologia evolutiva, porque não há mais evolução do que involução. Há exatamente o que sempre esteve onde você está, mas é precisamente o surgimento da chamada raça supramental que põe fim à ilusão da forma e à ilusão dos mundos. O cenário não deixou margem para erro e você verificará o que já temos dito há muitos anos, que tudo foi escrito desde a primeira emanação, do que se chama um nada, ou a Ensopaur dos hebreus, mas também o absoluto ou para Brahman de Bidin, o estado ágape, o estado natural. Então eu vou parar por aqui mesmo assim, vou te dar todas as minhas bênçãos, todo o meu amor, e voltarei para me expressar de acordo com o desenrolar deste mês de fevereiro, que também vos recordo, a um nível estupidamente histórico ainda que não seja real, que está ligado ao que? A terça-feira de carnaval, às cinzas e ao período dos 40 dias que antecedem a Páscoa. Bem, então vocês compreenderam o que vão passar entre hoje e o mês de abril. Caso o tempo seja concedido em termos de progresso, vão passar por todas essas etapas de revelações, seja qual for a sua localização hoje. Se você ainda está brincando com sua consciência e fazendo pobres irmãos e irmãs acreditarem que irão para um mundo, ou para tal mundo, ou para uma nova terra, isso é tudo trapaça. Existe apenas o aqui e agora, apenas o momento presente que põe fim a esse cenário que nunca existiu. Todas as minhas bênçãos estão com vocês, para a abertura deste mês de fevereiro. Então eu digo a você o mais tardar, quanto a mim, no final de fevereiro. Fique bem. Vejo você em breve. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.